The Beginning After the End. Volume 5. Capítulo 127. Presságio afundado. A única parada que fizemos foi no estábulo para pegar alguns cavalos para nossa viagem depois de atravessar o portão de teletransporte. Precisávamos sair um pouco do caminho para encontrar cavalos acostumados a passar pelos portões de teletransporte, o que fez o professor Gideon ficar impaciente. O homem estava muito nervoso durante toda a viagem. Ele falou muito pouco depois de atravessar o portão de teletransporte, apenas estalando as rédeas de seu corcel preto para ir mais rápido. Logo chegamos a uma trilha bastante estreita, com a floresta de Elshire à nossa esquerda. Eu podia ver a névoa fina derramada sobre a nossa trilha, fazendo a estrada parecer meio assustadora. À nossa direita, havia um riacho fino que agia como uma cerca, marcando a fronteira da floresta de Elshire e a borda da clareira das bestas. Emily sentou-se atrás de Imes em um cavalo branco enquanto eu andava com Vara em um cavalo marrom particularmente gentil. Não tínhamos nada o que fazer além de conversar. No entanto, cavalgamos em silêncio a maior parte da viagem. Era difícil falar sobre o som dos cascos de nossos cavalos batendo no chão. Eventualmente, o cheiro familiar e salgado do oceano encheu o ar. Eu quase podia sentir o gosto do sal na minha língua pela brisa crescente que chicoteava contra o meu rosto. Enquanto o tempo estava frio, era óbvio que estava ficando muito mais úmido, rápido. Minha camisa começou a grudar na minha pele, me deixando desconfortável e suja. "Estamos quase chegando!" gritou o professor Gideon sobre o uivo do vento. Logo, as árvores que compunham a densa e mágica floresta começaram a se espalhar e, eventualmente, chegamos a uma ampla planície de grama e arbustos selvagens. O oceano apareceu, se alargando rapidamente no horizonte quando nos aproximamos da beira da costa. A força e a velocidade dos ventos ficaram mais fortes quanto mais nos aproximávamos de nosso destino, logo abafando o som do galope de nossos cavalos. Grandes rochas começaram a aparecer mais e mais no campo de grama que nos ensopava dos dois lados até pararmos nossos cavalos à beira de uma borda rochosa que dava para a costa. Eu tive que proteger meu rosto com o capuz da minha capa contra os ventos afiados e cheios de areia que cortavam meu corpo. Eu estava prestes a perguntar se tínhamos chegado quando vi algo estranho na costa. Era um barco enorme, ou melhor, o que restava dele. Enquanto as ondas batiam contra o exterior de metal, não pude evitar o sentimento de que já tinha visto isso antes, quando de repente me veio à mente. "Espere, não é o de Catious?" Eu ofeguei, espreitando por baixo da minha capa quando me virei para o professor Gideon. "Não," disse ele, sua voz quase inaudível contra o vento. "É pior." "Espere, não é o de Catious?" perguntei, dando outro olhar sobre o navio familiar para ter certeza. Embora eu não tenha podido ver a partida do navio monumental porque sua data chocou com o início do meu segundo ano na Academia Shirus, eu ainda havia o visto quando estava sendo construído. Ainda me lembrava claramente da primeira vez em que pus os olhos no navio misterioso que vomitava fumaça preta como uma espécie de dragão metálico. Para poder transportar centenas de pessoas e ainda atravessar os perigos desconhecidos do oceano, era difícil de acreditar naquele momento. "O que você quer dizer com é pior?" Vara interrompeu enquanto examinava nosso ambiente, a mão apoiada firmemente no punho da espada fina presa à cintura dela. "Deixe os cavalos aqui. Precisamos ir a pé se quisermos chegar ao local dos destroços." Ignorando nós duas, o professor Gideon passou a perna por cima de seu cavalo, desmontando desajeitadamente. "Emily, Imes, peguem a bolsa." Abri a boca para perguntar de novo, irritada com a frequência com que o professor continuava fazendo as coisas no seu próprio ritmo, desconsiderando todos os outros. No entanto, com um aperto consolador de Emily em meu ombro, soltei um suspiro e seguimos o professor Gideon. O velho inventor foi descendo a encosta rochosa até a costa,
apesar do quão molhadas as rochas estavam. Vara e Ime seguiram atrás, os dois com os pescoços esticados, procurando sinais de perigo, enquanto pulavam facilmente de uma pedra para outra. Vou precisar do navio completamente fora da água. Qualquer uma de vocês pode fazer as honras. O professor Gideon virou a cabeça alternando olhares entre Vara e eu. Minha mão disparou no ar. Deixe-me tem. Me ofereci animadamente antes de me lembrar do que o mestre Aldir sempre me avisara. Quero dizer, Vara deveria fazê-lo. A lança me deu um olhar compreensivo antes de começar a trabalhar. A tarefa não foi difícil para ela, com um simples movimento da mão, ela varreu as marés em volta o suficiente para revelar todo o navio, então ela levou um momento para conjurar uma parede de gelo ao redor dos restos dos destroços para impedir que a água voltasse. Vara fez uma abertura na fortaleza de gelo para entrarmos e quase imediatamente depois de atravessar, parei para olhar com admiração. Talvez tenha sido porque eu só tinha visto Dicatious durante sua construção, mas muitas das características que lembrei do navio, desde a grande estrutura de metal e os vários tubos cilíndricos, sem dúvida se assemelhavam a essa grande engenhoca. Independentemente disso, nenhuma dessas duas monstruosidades de metal se pareciam com os veleiros de madeira aos quais eu estava acostumada. Uma inspeção mais aprofundada da embarcação de grande porte levou-me a perceber a razão pela qual ela havia sido presa aqui, parcialmente afundada, em primeiro lugar. Apesar de amassados mais óbvios que haviam deformado a base do navio, também havia filas de marcas de perfuração. Essas perfurações estranhas não parecem marcas de mordida. Fiquei maravilhada, caminhando ao lado do navio. Puxa! Imagine o tamanho do monstro para ter uma boca que poderia dar uma mordida nisso. Emily suspirou. Não pude deixar de ficar cada vez mais curiosa quanto mais estudava o barco gigante. Se realmente não era Dicatious, então o que era? Quem o construiu? Com que finalidade chegou a este continente? Outra observação que tirei foi que, embora a armação de metal espessa tivesse sofrido danos razoavelmente substanciais, ela não parecia velha. Não havia nenhum sinal de ferrugem que eu sabia que acontecia com a maioria dos metais deixados em lugares como esse por muito tempo. Bem, então vamos lá. Resmungou o professor Gideon, entrando em um dos buracos maiores que haviam perfurado o fundo do navio. Espere. Vara levantou o braço para parar o professor. Antes que ele pudesse responder, a lança enviou um grande pulso de mana através do navio abandonado. Não há sinais de vida. Ela confirmou. Uma precaução desnecessária, mas obrigado. Resmungou o professor Gideon, subindo no buraco na base do navio. Não vá muito longe, mestre. Emily correu atrás dele, seus olhos praticamente brilhando de emoção. Olhando para Varai, não pude deixar de notar os leves traços de preocupação em seu rosto normalmente inexpressivo. Mesmo depois de verificar quaisquer potenciais perigos, ainda havia algo preocupando a lança. Ao entrar no navio atrás de Ines, meu nariz pegou o cheiro de madeira podre. O ar estava pesado, quente e amargava a língua, forçando-me a respirar pelo nariz, apesar do aroma desagradável da madeira em decomposição. Os níveis mais baixos eram espaçosos, com pouca coisa no interior, exceto pelas colunas de ferro, algumas quebradas, outras dobradas, que antes sustentavam o teto. Restos despedaçados de caixas de madeira espalhavam-se pelo chão, mas o que quer que estivesse dentro provavelmente havia perecido ou levado pela água do oceano. Eu podia ver o velho inventor estudando os restos de tudo que ele poderia encontrar antes dele e me subirem as escadas de metal que levavam ao próximo andar para cima. Isso deixou eu, Emily e Vara explorar o navio abandonado por nossa própria vontade, só não tínhamos ideia do que estávamos procurando e por que estávamos aqui em primeiro lugar.
Depois de encontrar um pouco mais de interesse, percorremos os montes de algas e areia que haviam se infiltrado no navio e seguimos o professor Gideon e seu mordomo ao andar de cima. Era fácil descobrir que os níveis mais baixos desse navio abandonado haviam sido usados principalmente para armazenamento, mas o estranho era que tudo foi destruído. Vara foi quem destacou, mas mesmo que ela não tivesse revelado esse fato, eu ainda teria ligado os pontos. No chão de metal, onde restos despedaçados de itens estavam espalhados, havia marcas enegrecidas do que parecia fuligem. Alguém ou algumas pessoas deliberadamente apagaram todos os vestígios do que poderia ter sido usado como informação valiosa. Parece que quem estava neste navio não queria que ninguém soubesse quem eles eram. Eu disse, chutando alguns detritos na esperança de encontrar algo de valor. Vara olhou em volta, mas ficou perto de Emily e eu, no caso de algo aparecer. O estranho é que até os andares superiores estão úmidos por algum motivo. Como a água chegou até aqui quando o navio estava apenas meio afundado? Emily apontou, passando a mão pelo chão de madeira, apenas para se molhar. Isso porque, até algumas semanas atrás, este navio estava totalmente submerso no oceano. Todos nós olhamos por cima dos ombros para ver o professor Gideon e Imes descendo as escadas do andar acima de nós. É por isso que ninguém tinha visto este navio, apesar de seu tamanho, até recentemente. Concluiu Varey. O inventor simplesmente assentiu enquanto ele e Imes se aproximavam de nós. O diário que estava lendo anteriormente foi escrito por um grupo de aventureiros que estavam voltando de uma missão de aferição. Eles seguiram o mesmo caminho para chegar ao destino, mas foi apenas no caminho de volta que as marés haviam recuado o suficiente para revelar isso. Entendo. Mestre, o que você acha que aconteceu com todos os tripulantes que estavam neste navio? Emily perguntou. Você acha que todos se afogaram? Não. O professor Gideon balançou a cabeça. Restariam pelo menos alguns restos de corpos humanos neste navio. Emily e eu trocamos olhares, sem entender o que o velho inventor estava falando. Soltando um suspiro, o professor Gideon agachou-se diante da marca enegrecida no chão e coçou-a com o dedo. Isso significa que você está certa, princesa. As pessoas aqui definitivamente não queriam que víssemos este navio, muito menos o que quer e quem quer que eles estivessem aqui dentro. Isso significa que... Sim. Ou todos escaparam e estão lá fora em algum lugar, ou talvez, o capitão, tão gentilmente os tenha empurrado para fora do navio. Tive um palpite quando vi o navio pela primeira vez, mas isso significa... A voz de Varey parou quando ela olhou atentamente para o professor Gideon. Depois de ler o relatório, desejei muito a qualquer ser divino que estivesse nos vigiando que meu palpite estivesse errado, mas acho que não. Ele suspirou. O que foi? O que está acontecendo? Eu disse com seus tons solenes me enchendo de inquietação. Eu supus que a equipe do Dicatious passou por alguns problemas quando perdemos contato com eles alguns anos atrás, então quando li o relatório pensei que talvez, apenas talvez, a tripulação tivesse reparado o navio e quase conseguido voltar. Mas os materiais usados para construir isso, até o próprio esqueleto deste navio diferem levemente no design. Depois de vir aqui, tenho certeza de que este navio não é e nunca foi o Dicatious. Ainda é um pouco difícil, mas a tecnologia colocada neste navio era extremamente secreta, conhecida apenas por mim e por alguns dos principais designers. Explicou o professor Gideon. Emily respirou fundo, os olhos arregalados de medo quando a realidade horrível começou a aparecer em todos aqui. Mestre, você não quer dizer que... É exatamente o que eu quero dizer. Interrompeu o professor Gideon. Pense nisso. O fato de que não há cadáveres, nem pertences pessoais deixados para trás. Quase não há vestígios discerníveis que alguém já esteve aqui. Por quê?
Por que o capitão deste navio não queria que seu inimigo soubesse que eles são capazes de fazer isso? E com boas razões, o próprio fato de que isso existe muda a própria dinâmica desta guerra. E com a guerra, você quer dizer? Minha voz parou em silêncio. Olhei para a vara e ela sentiu com olhos severos e graves. Minhas mãos tremiam quando os levei à minha boca. Professor Gideon levantou-se do chão, entregando sua bolsa a Ames. Sim, princesa. Isso significa que ela tem, em seu arsenal, a capacidade de construir navios capazes de transportar batalhões inteiros através do oceano para Dikaten.